todos, nós cumprimentamos com a paz do Senhor. Estamos com a pré-aula de número 4, lições de jovens, com o título O Encontro em Jerusalém e os Falsos Irmãos. Gálatas, capítulo 2, versículo 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O resumo da lição diz que o encontro dos apóstolos em Jerusalém não fez com que Paulo mudasse a sua pregação. Então, essa lição de número 4 ela tem alguns objetivos. O primeiro é apresentar a defesa de Paulo em seu ministério. Segundo, refletir a respeito dos ensinos do apóstolo em relação aos falsos irmãos e apresentar o evangelho da incircuncisão. Nestas duas últimas lições, nós estudamos a respeito da biografia do apóstolo Paulo, conforme ele apresentou aos Gálatas. Na lição deste domingo, nós veremos a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e a autenticidade do seu apostolado. Por quê? Porque estava ali um risco muito grande pela investida dos judaizantes que questionaram se Paulo era realmente um apóstolo ou não, colocando dúvida na igreja. Ele era um líder autêntico, compromissado com Deus e com a obra do Senhor. Suas credenciais de apóstolo são evidenciadas através do seu trabalho árduo, do sofrimento e também da preocupação com as ovelhas da casa do Senhor. Então, Paulo era muito preocupado com aquilo que ele recebeu de Deus para dar conta. O texto bíblico é em Gálatas 2, de 1 a 10. Você pode ler aí e acompanhar o nosso comentário aqui. Nós estamos com a continuidade da resposta de Paulo às críticas que fizeram sobre a veracidade e a autenticidade do seu ministério. Por quê? Porque muitos que se intitulavam mestres, ensinadores, estavam trazendo para a igreja ali um outro evangelho. E os Gálatas estavam questionando se realmente Paulo era apóstolo ou não, se realmente ele era ou não. Mas por quê? Por causa dos judaizantes que estavam inflamando ali o seio daquela igreja. Então, Paulo defende o seu ministério mostrando as marcas do seu trabalho, aquilo que ele já tinha feito. Voltando a Jerusalém na busca por esclarecer ainda mais a sua história apostólica, Paulo dá continuidade na carta aos eventos que se seguiram em seu ministério. Por certo, os seus acusadores não tinham uma história como a dele, que fora perseguidor dos cristãos, mas agora foi alcançado pelo Senhor de forma tão especial que foi transformado em um novo homem. Não havia mais lugar para desconfiança, porque Paulo agora era uma nova criatura. E essa desconfiança ainda rondava. E os judaizantes eles pegaram isso e começaram a espalhar dúvidas, mostrar que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, não tinha credenciais de apóstolo. Então, Paulo mostra pelo seu trabalho, Paulo mostra pelo que ele estava fazendo ali na obra do Senhor. Paulo menciona a presença de Barnabé consigo indo a Jerusalém. E aqui Barnabé é chamado de filho da consolação, porque isso significava o seu nome. Teria participação muito ativa no ministério aos gentios, pois foi ele quem acreditou no potencial de Paulo quando este havia se convertido e não foi aceito imediatamente pela igreja de Jerusalém por força do seu histórico de perseguidor. Basta dizer que quando se converteu, Paulo ficou muito
motivado pelo seu encontro com Jesus e com a cura que recebeu do Senhor, que foi pregar a respeito dele nas sinagogas em Damasco e depois em Jerusalém, até que os gregos procuraram matá-lo. Portanto, nós vemos agora uma perseguição, mas isso também estava previsto porque o perseguidor agora estava sendo perseguido, e é notório que muitos ambientes cristãos em meio pelos quais Deus revela a sua vontade, então essas coisas acontecem. Em nenhum dos textos das Escrituras há uma indicação de que Deus deixou de revelar coisas importantes aos seus servos por meio do seu Espírito Santo. Mas Deus sempre informa, Deus sempre revela, Deus sempre avisa de antemão. Cremos que isso motivou Paulo cada vez mais a fazer a obra de Deus, porque o Espírito Santo lhe comunicava, lhe revelava. E muitas vezes Paulo foi impedido de ir a algum lugar por operação do Espírito Santo. O Espírito lhe avisava com antecedência. Aqui fala dos falsos irmãos. A equipe de Paulo era multicultural. Barnabé e Paulo eram judeus, mas Tito e Lucas eram gentios. É certo que essa formação missionária dava um respaldo mais acentuado à pregação aos gentios, pois havia gentios no grupo missionário de Paulo e Barnabé. Muitos tinham observado e viam que havia tanto judeus, quanto também gentios naquela junta missionária. Mais precisamente falando sobre esses falsos irmãos, Paulo cita que em Jerusalém eles foram observados por pessoas consideradas falsos irmãos, que eles estavam entre os crentes em Jerusalém. Pessoas que tinham acesso aos apóstolos, conheciam a lei de Moisés, mas não colaboravam com o Evangelho. Esses estavam ali para impor aos visitantes a obrigatoriedade de todos seguirem a lei como um requisito para a salvação. Aparentemente não falaram nada, mas Paulo percebeu e registrou aos Gálatas aquela tentativa de intromissão, chamando-os de falsos irmãos. Fugir dos falsos irmãos que querem de novo vos levar aos ditames da lei, estão querendo novamente levar vocês a obedecer a lei e deixar a simplicidade do Evangelho. Então, Paulo orientou que os irmãos não cedessem, não voltassem atrás no seu proceder, servindo ao Senhor. O Evangelho da incircuncisão, reconhecido entre os apóstolos. Paulo descreve que todo o seu trabalho e chamada reconhecidos entre os apóstolos de Jerusalém estava o credenciando, diferente do que os seus acusadores andaram falando, que ele não era apóstolo ou que ninguém o conhecia em Jerusalém. Paulo diz que deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Os apóstolos tiveram Barnabé e Paulo em alta conta e foram além do reconhecimento. Eles chancelaram a missão aos gentios. Paulo fala que os hebreus nada me comunicaram. Uma observação do apóstolo acerca de sua mensagem, ou seja, não acrescentaram nada ou nenhuma regra a mais à mensagem de Paulo aos gentios. E ele foi constituído por Deus apóstolo dos gentios, credenciado, enviado aos gentios. As recomendações dos apóstolos. Para cada comissionamento há uma ou mais responsabilidades, e os apóstolos de Jerusalém pediram que a missão aos gentios não se esquecesse dos pobres. Em uma sociedade onde a pobreza era bastante comum e a sobrevivência de certos grupos, como viúvas e órfãos, dependia muito da família ou da caridade alheia, os cristãos
se tornaram conhecidos pelo altruísmo e pela generosidade. Então, aos Gálatas capítulos 6 e 10, seguindo a orientação dos irmãos de Jerusalém, ele escreve: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, dois públicos e uma mesma mensagem. Nem todas as pessoas que são alcançadas pelo Evangelho são da mesma cultura. Tem pessoas de todo tipo, de todas as famílias que habitam a terra. Então, tem pessoas muito diferentes de costumes de outros. A palavra de Deus classifica as pessoas como judeus, gentios e igreja de Deus. O Evangelho é o mesmo, mas é possível que a mensagem seja mais facilmente aplicada a um grupo cultural do que a outro. E cabe a quem está apresentando as boas novas ter uma sensibilidade para a comunicação do Evangelho. Não que a mensagem seja uma coisa para outra coisa para outra, mas tem que observar o contexto onde a pessoa está. Por exemplo, os índios, onde estão dentro ali da região norte, ou no Amazonas, ou qualquer um estado daquele, é diferente de uma pessoa que vive numa metrópole. Então, o Evangelho é o mesmo, a mensagem de Deus é a mesma, a salvação é a mesma. Porém, observa-se esse lugar onde a pessoa está para também ganhar essa pessoa para Jesus, orientando dentro da palavra e trazendo-os para o seio da igreja. Ao longo destas duas lições, tratamos da biografia de Paulo, mas nessa lição agora, nós estudamos aí as credenciais e a vontade de Paulo de fazer a obra de Deus e o encontro em Jerusalém que ele teve com a igreja e os falsos irmãos que tentavam desacreditar, tentavam fazer com que as pessoas crescem que Paulo não era apóstolo, mas tudo foi resolvido. Paulo foi fiel à sua chamada e Deus o abençoou poderosamente. Então nós agradecemos a sua participação, sua atenção, seu carinho. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, glorificado seja o teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio de estar na tua presença. Louvamos o teu nome pela tua grandeza e bondade em nome de Jesus. Assim pedimos a tua bênção agora e sempre. Amém.